A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 7, versículo de número 13 ao 15, que vai nos dizer assim: Então Tatenai, o governador da Quem do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram, pontualmente, segundo decretara o rei Dário. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, houve aqui a conclusão do templo. Porque o nosso Deus, ele não deixa a obra pela metade. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo para você que os inimigos se levantaram contra alguns projetos que Deus determinou para a sua vida. E você até viu realmente algumas coisas parecendo que estavam parando. Você viu realmente algumas coisas sendo atingidas na sua vida. E você disse: Deus, será que não vai cumprir o que o Senhor me disse? Será que não vai acontecer a tua palavra? Deus havia determinado que haveria a reconstrução do templo. Só que chegou um tempo, irmãos, em que os inimigos conseguiram fazer cessar a obra. Chegou um tempo em que os inimigos ganharam território e a obra foi paralisada. Mas eu quero lhe dizer que, como chegou um tempo que a obra foi paralisada, também Deus levantou, irmãos, um rei em um tempo certo que fez a obra chegar à conclusão. Sim. Dário foi levantado para que a conclusão do templo acontecesse. O Senhor está dizendo para você, da mesma forma, que algumas coisas na sua vida foram paralisadas, que o inimigo se levantou com força para tentar destruir os projetos de Deus na sua vida, e você realmente ficou meio esmorecida, você ficou cansado, frustrada. Mas eu quero lhe dizer que da mesma forma que aconteceu aqui, vai acontecer na sua história. Porque por um tempo, a reconstrução do templo foi paralisada. Mas quando chega o tempo de Deus, irmãos, reerguer, quando chega o tempo de Deus fazer, determinar, ninguém pode invalidar. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus determinar a minha vitória. E ninguém vai invalidar. Eu creio que chegou o tempo de Deus determinar a minha vitória e ninguém vai invalidar. Deus iria mandar tudo o que fosse necessário. Porque o nosso Deus não deixa a obra pela metade. Não se preocupe com nada, diz o Senhor. Que aquele plano que está parado, Ramandaraia, aquele projeto, aquele sonho que o inimigo tentou frustrar, eu estou hoje levantando e estou te dando recurso para que você possa viver o que eu determinei para a sua vida, diz o Senhor. Declare comigo: eu creio que Deus está mandando recurso para mim. E eu vou viver o projeto dele. Eu creio que Deus está mandando recurso para mim. E eu vou viver o projeto dele. Por um tempo foi paralisado. Por um tempo, irmãos, parecia que não ia se cumprir, parecia que não ia acontecer, parecia que a palavra do Senhor iria ficar sem se concretizar, como na sua vida. Por um tempo, as coisas aí estão estagnadas. Por um tempo você está vendo perseguições, portas fechadas. Você vai ver que isso aconteceu também na reconstrução do templo. Em Esdras, aqui ainda, capítulo de número 4, e versículo de número 24, vai nos dizer: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, chegou um tempo, no tempo de Artaxerxes, que a reconstrução do templo parou. Só que Deus levantou quem? Dário. Deus está levantando alguém para ser canal de bênção na sua vida. Como Dário foi canal de bênção na reconstrução da casa do Senhor. Declare comigo: eu creio que o meu Deus está levantando alguém para ser canal de bênção na minha vida.
Eu creio que o meu Deus está levantando alguém para ser canal de bênção em minha vida, irmãos. Tudo acontece no tempo de Deus. Não é porque o inimigo é mais forte. Não é porque os inimigos são mais poderosos. Não é porque o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. Deus sabe o que Ele está fazendo. Tem sonhos e projetos aí na sua vida que estão parados. E você diz: Deus, para que o Senhor me fez sonhar? Deus, para que o Senhor me fez projetar se o Senhor não ia fazer? Deus está dizendo que Ele disse que eu não vou fazer. O Senhor não dei a última palavra ainda. Nós temos a mania de colocarmos a última palavra onde Deus não colocou. Nós temos a mania de colocarmos o ponto final onde Deus não determinou que fosse ponto final. Se Deus não determinou que é ponto final, eu tenho que entender que Ele ainda vai fazer algo. Deus tinha algo para fazer. Ele tinha uma palavra para cumprir. É como na sua vida, Ele lançou palavras na sua história. Porém, você foi fazendo a sua parte. Você foi se esforçando para ver o projeto de Deus. Mas a oposição foi muito grande, irmãos. Todos nós vivemos tempos em que há oposições na nossa história. O inimigo vai se opor contra aquilo que é de Deus. Porque ele sabe que um reino dividido não subsiste. Então ele não vai contra ele mesmo. Ele vai contra aqueles que carregam o projeto de Deus. Isso tudo é permissão de Deus. Foi necessário a obra do templo cessar um tempo. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Deus está lhe preparando. Talvez alguns planos, projetos, sonhos que Deus te entregou, humanamente falando, para você hoje está parado. Mas Deus está dizendo: não está parado não, eu estou trabalhando. Só que eu trabalho da minha forma. Só que eu trabalho no meu tempo. Só que eu trabalho do meu jeito. Rabasturiante, urabacandarabacandaraai. Aleluia. Porque quando Deus faz, irmãos, é perfeito. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem um tempo perfeito para trabalhar. Eu sirvo a um Deus que tem um tempo perfeito para trabalhar. Chegou, irmãos, o tempo da conclusão do templo. Chegou o tempo em que Deus determinou que fosse concluída a obra, porque o Deus que inicia a obra não deixa pela metade. Isso é resposta e é confirmação. O Deus que começou a obra na sua vida, o Deus que te entregou sonhos, que te entregou projetos, que disse pra você que ia fazer milagres acontecerem, Ele não errou endereço quando Ele lhe escolheu. E não brincou também com seu sentimento quando Ele te prometeu. Nós pensamos muitas vezes que Deus está brincando com nossos sentimentos. Por quê? Porque a gente diz: meu Deus, o Senhor me fez sonhar coisas que eu não queria. O Senhor me fez projetar coisas que eu não queria projetar, mas hoje eu vejo o sonho frustrado. Hoje eu vejo sonhos paralisados e Deus está dizendo: tudo faz parte do meu propósito. Um dia, isso também aconteceu com a reconstrução do templo, irmãos. Na nossa vida não é diferente, não. Vai haver frustrações, vai ter portas fechadas. Muitas coisas vão parecer loucura humanamente falando. Mas nós precisamos diariamente lembrar o que é que nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Nós andamos segundo a palavra do nosso Deus. Está tudo parado, né? Os inimigos parecem que estão ganhando território. Talvez você está nessa fase. Na fase de Artaxerxes, onde parecia que o inimigo estava ganhando território e que a palavra de Deus não ia se cumprir. Mas eu quero lhe dizer que está chegando a fase de Dário, Rabasturianturabaia, que foi um instrumento para dizer assim: vai ter a reconstrução. Vai ter o que precisa, o que for necessário, mas a obra será concluída, aleluia. Porque o tempo de Artaxerxes passa e o tempo de Dário chega. O tempo de Dário era um tempo de conclusão, assim é na sua vida. Deus está dizendo para você hoje: eu trago um tempo de conclusão. Declare comigo: eu creio que Deus traz um tempo de conclusão e nada vai ficar pela metade. Eu creio que Deus traz um tempo de conclusão e nada vai ficar pela metade. Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 8, vai nos dizer: também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus,
A saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos, da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Sabe o que é isso, irmãos? Deus estava movendo, usando Dário aqui, para que fosse entregue o que era necessário para a reconstrução do templo, porque o Deus que se move, Rabasturi Andaraia, a favor daqueles que confiam nele, o Deus que se moveu aqui a favor dos filhos de Israel, a favor dos judeus, a favor da palavra dele, está se movendo também por você. Declare comigo: eu creio que Deus está se movendo por mim hoje. Eu creio que Deus está se movendo por mim hoje. Ele vai mandar o que é necessário. Ele vai mandar o que preciso for. Eu não sei o tamanho da promessa de Deus, mas eu acredito que seja algo grandioso, porque Deus, quando Ele nos faz promessas, é algo grande mesmo, que humanamente falando nós não podemos fazer. Os judeus não conseguiriam, irmãos, fazer a reconstrução acontecer com a força do braço deles, e Deus sabia disso. Deus sabia que eles precisariam de recursos. Deus sabe do que você entrou aqui precisando. Você diz: irmã, eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Deus realmente falou comigo algumas coisas, mas hoje eu vejo muitas coisas parecendo que estão frustradas. Eu até engavetei alguns sonhos, eu até engavetei alguns projetos. Por quê? Porque tudo estava parado. Rabasturi Andaraia. Porque chegou um tempo em que a obra cessou. Chegou um tempo em que tudo parou e parecia que não tinha sentido continuar. E Deus está dizendo: este período foi eu provando a sua fé. Tem pessoas aqui, irmãos, que estavam tendo a fé provada por Deus. E não é fácil. Não é fácil olharmos para o cenário que, momentaneamente falando, é impossível. Não é fácil olharmos para aquilo, Rabasturiante, Urabacandaraia, que estamos contemplando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Deus que faz a promessa, Ele é fiel. O Deus que disse que haveria, irmãos, a reconstrução do templo, Ele velava sobre a palavra dele para a cumprir, continua velando até os dias de hoje. Aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus te prometeu, mesmo que humanamente falando seja impossível, mesmo que humanamente falando, e pareça que não vai acontecer, Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele está mandando recurso. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que você não projetou em vão. Deus não lançou uma palavra na sua vida por lançar. Uma palavra que Ele não viesse a cumprir. Uma palavra que Ele não viesse a fazer acontecer somente brincando com as tuas emoções e com os seus sentimentos. Não. Deus não brinca de ser quem Ele é. E eu vou te dizer mais, meu irmão e minha irmã. Deus não brinca de fazer promessa. Quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Dário estava deixando bem claro aqui. Dário foi um instrumento de Deus, né? Deus estava usando ele como instrumento e ele disse: para que não se interrompa a obra, ou seja, a obra vai continuar até a conclusão. Eu quero lhe dizer algo. Isso é profético, é mistério e é de Deus para você. Até hoje, sonhos e projetos foram parados, foram cessados. Até hoje, sonhos e projetos passaram aí por um tempo de frustrações. Sonhos que Deus te entregou, projetos que Deus te entregou. Mas eu quero lhe dizer algo da parte dos céus. A partir de agora, Deus está tomando esta obra nas mãos dele. Não vai ser interrompida mais. A partir de agora, a obra vai ser concluída. Deus está dizendo para você: eu trago conclusão do que eu iniciei. Não vai ser paralisado mais. É de agora em diante só rumo ao cumprimento da palavra de Deus. É só rumo ao cumprimento daquilo que Deus falou. Vai ter conclusão. Declare comigo: eu creio que vai ter conclusão e vai ser para a glória de Deus na minha vida. Aleluia. Eu creio que vai ter conclusão e vai ser para a glória de Deus na minha vida. Deus vai trazer conclusão e vai ser para a glória dele. Deus está dizendo para você através dessa palavra: confie, descanse, porque eu sou fiel. Eu não brinco de ser quem eu sou, não brinco de fazer promessa. Eu não ia colocar algo no seu coração que eu não viesse a fazer. Por um tempo eu permito a frustração. Por um tempo eu permito parecer que os inimigos estão ganhando território. Está parecendo, mas não estão não. Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle de nada. Deus já determinou a sua vitória. Declare comigo: é Deus quem determina o final da minha história e Ele já determinou vitória. É Deus quem determina o final da minha história e Ele já determinou vitória. Versículo 15. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Ou seja, concluiu.
A obra não ficou pela metade, não ficou inacabada, os inimigos não conseguiram frustrar o que Deus havia determinado, e assim é na sua vida. Até hoje você estava aqui frustrada, frustrado, mas de agora em diante Deus pega o projeto de novo na mão e diz: vamos voltar. Pega o papel, pega a caneta que a gente vai botar a projetar de novo, vai colocar agora não somente no papel, agora nós vamos colocar em prática o que eu falei. Porque chegou o tempo de Deus mandar recurso para você viver o que Ele falou. Declare comigo: eu creio que Deus vai usar alguém para mandar recurso para mim, para eu viver o projeto dele. Eu creio que Deus vai usar alguém para mandar recurso para mim, para eu viver o projeto dele. Dário foi um instrumento de Deus, e tem gente sendo levantada como instrumento de Deus para que você viva o propósito, o sonho, o projeto que Deus colocou no seu coração. Não vai ficar só no seu coração, na sua mente e nem no papel. A partir de agora vai ser concluído, vai sair do papel, vai sair do seu coração e da sua mente para você tomar posse, para você vivenciar, para você contemplar diante dos teus olhos o milagre acontecendo. Amém? A resposta de Deus vai chegar, a conclusão de Deus vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre, Pai, a tua palavra. O Senhor vela, meu Deus, sobre aquilo que o Senhor falou para cumprir nas nossas vidas. O Senhor não é homem para que minta, Pai, nem é filho de homem para que se arrependa, Senhor. Acaso o Senhor falaria e não cumpriria? Acaso o Senhor falaria e não confirmaria? Ah, Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor cumpriu a tua palavra e trouxe conclusão aqui no templo, o Senhor também vai trazer a conclusão que o teu filho, a tua filha precisa. A obra não vai ficar pela metade. Senhor, quantos sonhos e projetos estão frustrados aqui, parecendo que o inimigo estava ganhando território, parecendo que o inimigo estava conseguindo ter êxito, mas Deus está dizendo: eu sou Deus que te surpreenderei, eu sou Deus que estou mandando recursos e não deixarei esta obra pela metade. Senhor, eu creio que sonhos e projetos estão saindo da gaveta, estão saindo do papel para haver concretização. Eu sei que por um tempo teu filho, a tua filha ficou frustrado. Isso é normal, Pai. Isso aconteceu também, Pai, com os judeus no tempo aqui de Esdras. Mas tu és o Deus, Senhor, que trouxe para eles a conclusão e não deixou eles na frustração. Eu creio que o Senhor não nos deixará na frustração. Eu creio, Pai, que o Senhor vai cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida, e nada, nem ninguém poderá invalidar a tua boa palavra, a tua promessa, os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que o Senhor determinou para nós. Pai, obrigada. Obrigada porque da mesma forma que o Senhor levantou Dário para ser canal de bênção, Pai, na vida dos judeus, eu creio, Pai, que o Senhor está levantando pessoas para serem canal de bênção na nossa vida. E o teu nome, Jesus Cristo, será glorificado na nossa história. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, Senhor, que haja resposta para os teus filhos, meu Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Você crê que chegou o tempo de Deus tirar sonhos e projetos do papel
Você crê que chegou um tempo de conclusão daquilo que Deus falou que vai fazer na sua vida? Muitas vezes estamos tão frustrados, irmãos, tão cansados que pensamos que os inimigos vão ganhar território, que eles vão ter êxito e até mesmo que a batalha está perdida. Mas o Senhor me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer: anima-te, se levante, se esforce, porque Deus tem coisas grandes para fazer a partir de agora. O Senhor vai surpreender o seu coração. O Senhor vai trazer conclusão para aquilo que parecia que iria ficar na frustração. O Senhor está dizendo para você através dessa palavra e desse vídeo: não vai ficar na frustração, porque eu, o Senhor, já determinei a vitória, já determinei a bênção, já determinei o milagre, e o meu nome será glorificado na sua história, da mesma forma que Dário foi levantado para ser canal de bênção na vida dos judeus e na conclusão do templo, assim também será na sua vida. Deus vai trazer conclusão do que ele disse para você que faria, e ele está mandando recursos. Não importa de onde vem, quem vai ser, como vai ser, o que importa é que quem está mandando para você viver este milagre, o recurso, é Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.